A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Sabedoria. Eu quero começar hoje agradecendo você que já é inscrito no canal, já ativou o sininho das notificações, mas o mais importante, atendeu ao nosso convite, a nossa solicitação de compartilhamento e fez com que muitas outras pessoas também passassem a se inscrever, acompanhar o canal e, sobretudo, pudessem meditar conosco a palavra de Deus, crescer na fé, na esperança, na caridade também. Então, nosso muito obrigado a você. E hoje nós vamos ler mais uma vez o Evangelho de Jesus, narrado hoje por Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Pegue a sua Bíblia comigo, vamos ler juntos Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. E ali diz assim: Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, continuou Jesus, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teus companheiros de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Essas são, para nós, palavras da salvação. Veja só, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa nossa reflexão de hoje, porque ela vai esclarecer muitas coisas que poderão ser vitais para a nossa vida cristã. Podemos observar claramente que o apóstolo São Pedro, ao fazer a pergunta a respeito do perdão e até sugerir um limite quantitativo de 7 vezes para Jesus, ele demonstra um caráter restritivo que todos nós, na verdade, temos quando se trata de perdoar o nosso próximo. Para tornar a nossa conversa mais esclarecedora, vamos pensar em quanto nós somos mesquinhos em relação ao perdão. Seja na nossa comunidade eclesial, seja no nosso ambiente familiar ou no nosso local de trabalho, nas relações sociais de maneira geral,
Quando nós somos contrariados, repreendidos, cerceados, constrangidos ou até magoados, vemos emergir de dentro de nós um ressentimento, às vezes, tão assustador que até nós mesmos nos desconhecemos. Nós passamos a maquinar uma contrapartida. Projetamos lá para o futuro a possibilidade até de dar o troco. Até desenvolvemos um certo prazer, uma certa satisfação com o sucesso daquela pessoa, que nós passamos daí a considerar como se fosse nosso adversário. Às vezes, nós nos envergonhamos tanto desse lado obscuro e cruel nosso, que tentamos a todo custo escondê-lo ou negligenciá-lo como se ele não existisse. Mas ele permanece lá escondidinho e acaba se tornando, pouco a pouco, parte da nossa personalidade e até do nosso caráter. Se você é um ser humano como eu, como tantos que estão agora acompanhando essa reflexão, eu tenho certeza que esse processo acontece com você também, como acontece comigo, como acontece com todos nós. Somos como esse servo devedor que está aí descrito por Jesus, que devendo ao seu Senhor e não tendo com que pagar, para que não sejam vendidos a esposa, os filhos, para cobrir a dívida, ele suplica o perdão ao Senhor, um prazo para quitar essa dívida. É assim que nós fazemos também, porque se você considerar que a nossa dívida para com Deus é imensa, você vai perceber que nós também vamos em busca de perdão para que a nossa vida não se complique mais. E eu tenho que dizer para você, meu amigo, que por mais piedoso, generoso, honesto e benevolente que você seja, a sua dívida para com Deus é impagável. E certamente todos nós, pelo mesmo motivo, mereceríamos o pior dos castigos. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso e cheio de compaixão e misericórdia que perdoa essas nossas dívidas em atenção ao sacrifício de Jesus, sacrifício expiatório do Senhor na cruz para a nossa salvação. Com essa mensagem de hoje, Jesus quer nos dar um ensinamento e um remédio para vencermos a nossa natureza rebelde e injusta, ávida em buscar justificativa para as nossas faltas, mas muitíssimo tardia em deferir um perdão e compaixão para com os nossos irmãos. Porque assim como reza a parábola contada pelo Senhor, ao recebermos muitas vezes o nosso perdão de Deus, nós agimos de maneira cruel e ameaçadora com os nossos irmãos que convivem conosco. São frágeis como nós e suscetíveis ao erro, igualmente incapazes de se privar do erro, mas que acabam ferindo e machucando como nós os seus semelhantes. Pense numa sociedade onde essa dinâmica maravilhosa proposta por Jesus fosse aplicada sem restrições e que Pedro sugere o limite de 7 vezes para o perdão. Pense numa sociedade com a amplitude e a generosidade que Jesus nos mostra, diferentemente propondo 70 vezes 7, o que estabeleceria uma dinâmica de fraternidade, caridade, misericórdia sem fim, que tornaria nosso mundo um lugar melhor para se viver, amistoso, generoso, solidário, para que todas as pessoas tivessem compaixão uma das outras. E eu quero terminar essa reflexão de hoje colocando em perspectiva o que será de nós, de nosso mundo, de nossa sociedade, se não compreendermos e vivenciarmos efetivamente essa proposta de Jesus. Entenda que
se não formos capazes de superar nossas misérias e insistirmos em nos ferir, nos magoar e até nos trucidar uns aos outros, ao invés de praticar o perdão, teremos o mesmo fim do servo mau, que recebeu o perdão, mas não se compadeceu e não se compadece dos seus companheiros. Sabe o que vai acontecer? O Senhor, encolerizado, vai nos entregar aos algozes até que paguemos todas as nossas dívidas. Meu irmão, eu convido você. Vamos rezar agora. Senhor, a mensagem de hoje é muito clara, de forma que nem são necessárias mais muitas explicações a respeito do que queres nos dizer, Senhor. O que nós precisamos agora, Senhor Jesus, é assumir uma atitude firme, decisiva e lutar contra o nosso hábito, a nossa má tendência, a nossa má inclinação de cultivar o ressentimento e o rancor contra as pessoas que convivem conosco. Ajuda-nos, Senhor, a superar e vencer os sentimentos que brotam do nosso coração quando nós somos magoados, quando nos contradizem, quando nos constrangem. Traz, Senhor, agora a nossa memória todas as pessoas em relação às quais nós temos cultivado ódio, rancor, ressentimento, não sabemos perdoar. Pedimos, Senhor Jesus, que o nosso coração seja liberto, a nossa alma seja curada, para que nós possamos viver com liberdade e liberalidade o perdão e o amor propostos pela vossa divina sabedoria nessa mensagem de hoje, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você nessa empreitada de perdão, reconciliação e amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.